Quando eu cheguei ao ENF, eu estava então regularmente matriculada como estudante de doutorado no programa de pós-graduação em produção vegetal. E nessa época havia muitos questionamentos em relação à universidade. A maioria das pessoas envolvidas naquele projeto nunca tinha criado uma universidade, da estaca zero, né? Coisa que para o senador Darcy Ribeiro era algo natural, vamos dizer assim. Havia, sim, muitos questionamentos. Eu me lembro, inclusive, de uma conversa que tive antes de me decidir vir para o ENF definitivamente, com um professor mais experiente, que também fazia parte da equipe, e ele me fez a seguinte pergunta, né, quando eu falei da minha inquietação em planejar a minha carreira acadêmica numa instituição que ainda não tinha nascido. Ele disse o seguinte: pensa no seu futuro. Pensa em quantas pessoas na sua vida você conhece que tiveram a oportunidade de criar algo diferente, de criar uma universidade, e uma universidade que terá um perfil completamente diferente do que se conhece nesse país. A minha primeira impressão ao entrar na UENF foi que, nossa, Campos tem um espaço, uma universidade como essa, e é muito bom poder viver nessa cidade que tem essa universidade, né? Porque nem todas as universidades, assim, nem todas as cidades de médio porte, assim, de interior, têm a chance, né, a sorte de ter uma UENF. No meu terceiro ano de ensino médio, um professor de biologia que ele me entusiasmou muito, ele trouxe a minha turma aqui ao UENF para conhecer a universidade, conhecer como que era o ritmo de uma universidade. E a partir dali eu já me apaixonei por esse lugar. Aí quando eu fui aplicar para o Enem, para vir para uma universidade, eu já tinha certeza que eu queria vir para o UENF, de uma certa forma, porque eu gostei muito do espaço aqui. Então o que me incentivou a vir para o UENF foi meu professor no ensino médio, numa viagem que a gente teve até aqui. Conheceu todas essas partes assim, da UENF, a casa ecológica, também aquela parte onde tem os animais, né? E uma coisa que me chamou muita atenção são esses centros divididos assim por área. No ensino médio eu tinha uma cabeça que eu achava aquilo o máximo, né? Então eu queria vir para cá fazer um curso onde eu pudesse ficar totalmente imerso naquela área de concentração que eu queria atuar no futuro, principalmente biologia. Eu consigo ver a UENF como funcionária, como estudante, porque eu fiz aqui minha pós-graduação, e como mãe de aluno. Foi difícil eu vir para cá e não ter família. Eu tinha um filho de 1 ano. E quando a gente veio para cá, não via nada, não via prédio, não via muitos laboratórios montados. A gente ficava na expectativa, né, do que será, do que vai ser a UENF. Mas aos poucos a gente viu o laboratório crescendo, os nossos amigos crescendo, conhecendo professores de diferentes universidades. A expectativa só foi aumentando, né? Hoje eu tenho esse meu filho que tinha 1 ano, formado aqui pela universidade. Eu tenho uma filha também que está quase se formando aqui pela universidade. Então eu fiz a minha vida aqui. Eu acreditei na UENF e eu continuo acreditando muito na UENF. Quando nós chegamos aqui, só existia um prédio, o prédio anexo do CCTA. Então, tudo funcionava naquele prédio, tá? Todos os laboratórios funcionavam ali. Eu me lembro que nós tínhamos 2 geladeiras e mais alguns outros pequenos equipamentos. Então, hoje, quando as pessoas, 25 anos depois, chegam aqui, encontram essa universidade que hoje passa por muitas dificuldades, por questão da crise orçamentária do Estado do Rio, e se fala em crise, as pessoas não conheceram essa universidade no dia 0, tá? Em que a gente começou a trabalhar sem absolutamente nada e
numa situação completamente adversa, porque você ligava para uma empresa para fazer uma cotação de um equipamento qualquer. O ENF, o que é isso? Campos dos Goitacazes, aonde fica esse lugar? Tá? As pessoas conheciam a USP, a UFRJ, não é? Então, a UF e outras grandes, né, potências. Hoje, 25 anos depois, a gente tem um parque de equipamentos instalado que, sinceramente, é motivo de orgulho, né, para essa instituição e para esse município. Eu sou da área da bioinformática, né, então quando eu vou para esses cursos de verão, eu sempre analiso, assim, a gente acaba comparando a infraestrutura. E a infraestrutura, pelo menos do meu laboratório aqui de bioinformática, do professor Tiago, ela não perde nada. Pelo contrário, eu gosto mais da infraestrutura daqui do que das que eu visitei até hoje. A iniciação científica, para mim, que eu comecei desde o segundo período, me abriu muitas portas, me ensinou muitas coisas diferentes. Eu pude ter o contato no laboratório das matérias que eu aprendi em sala, pude aplicar muitos conceitos, eu pude aprender a lidar com muitas situações de laboratório e que muitas empresas eu sei que valorizam essa habilidade. Nós estamos aqui fazendo ciência para a sociedade, propriamente dita. Nós não podemos ficar aqui achando que nós estamos fazendo uma ciência que nunca será útil para a sociedade. Então eu tenho esse pensamento de tudo que eu faço aqui tem que ser voltado para alguma utilidade lá fora, seja para conhecimento básico, seja para aplicação direto. E é isso que me motiva mais, saber que eu posso, através da ciência, e principalmente aqui na UENF, estar influenciando em algum fator na sociedade, diretamente. Eu indicaria fortemente a UENF para os jovens campistas de uma maneira geral, que precisam aproveitar o que é poder ter na sua cidade uma universidade do porte da UENF, que pode ter todos os problemas, pode estar sofrendo com todos os cortes, mas aqui ainda é um tesouro para Campos, para a região norte fluminense como um todo. A gente precisa muito lutar para que ela permaneça viva e recebendo cada vez mais alunos. E com gente, né? Como você falou, a universidade é feita de gente, né? Mais do que de espaço físico. Precisa ter gente aqui, precisa ter gente aprendendo aqui, precisa ter gente ascendendo socialmente aqui também, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão ingressando agora na universidade são as primeiras pessoas a acessarem a universidade nas suas famílias, né? Seus pais, seus avós não tiveram essa oportunidade. Então, a gente tem que ocupar a UENF para não deixar que tirem esse tesouro da gente, né? Só essa resistência, essa luta pode fazer com que isso aqui não se acabe, que outras pessoas possam usufruir do que eu usufruí aqui. E que de alguma forma eu possa retornar para a sociedade também o que a sociedade me deu, né? Através de uma universidade gratuita, pública, de alta qualidade. Se a sociedade investiu em mim nesse sentido, eu sinto que é meu dever, nosso dever, devolver alguma coisa para ela, né? Em relação ao que eu aprendi aqui, que eu possa contribuir para a sociedade. A gente sente um orgulho e um vínculo muito forte com essa instituição, por estar aqui desde o princípio e ter acompanhado toda essa trajetória. É uma coisa muito importante porque as pessoas não conseguem entender o laço que une uma pessoa que está aqui desde o princípio, sabe? É difícil para as pessoas entenderem isso. É difícil para a minha família entender que às vezes a gente troca qualquer coisa para falar dessa universidade, para lutar por ela.